para mais uma videoaula de língua portuguesa. Hoje falaremos sobre as vozes verbais. Você se lembra o que é voz ativa, passiva e voz reflexiva? É sobre isso que falaremos hoje em nossa videoaula. Mas antes de prosseguirmos a esse conteúdo, eu convido você a fazer a atividade 10, 11 e 12, que se encontram a partir da página 26 do seu material didático de língua portuguesa. Agora então que você já fez as atividades e eu sei que certamente teve alguma dificuldade em algumas alternativas que se encontram nessas questões que foram solicitadas. Entretanto, com a explicação e com a discussão desse tópico, eu tenho a certeza de que você poderá tirar todas as suas dúvidas acerca das vozes verbais. Vamos então começar pela questão de número 10. Veja o enunciado. Leia as manchetes a seguir. No enunciado 1, temos Palmeiras demite Oswaldo de Oliveira e, no segundo enunciado, temos após 6 meses, Oswaldo de Oliveira é demitido do Palmeiras. Então vamos analisar cada uma das alternativas. Letra A. Qual é a ação expressa no enunciado 1? Então a ação expressa é a de demitir. Letra B. Indique o sujeito da ação no enunciado 1. Então, o sujeito da oração do enunciado 1 é Palmeiras. Letra C. Que função sintática exerce Oswaldo de Oliveira no enunciado 1? Então, Oswaldo de Oliveira exerce a função sintática de complemento verbal. E como esse complemento não está ligado ao verbo por meio de uma preposição, nós vamos dizer que é um objeto direto da ação de demitir. Letra D. Que relação é estabelecida no enunciado 1 entre o sujeito e a ação verbal? No enunciado 1, o sujeito Palmeiras pratica a ação de demitir Oswaldo de Oliveira. Letra E. Agora leia o enunciado 2. Qual é a ação expressa? Então a ação expressa é a de demitir. Letra F. Indique o sujeito da ação no enunciado 2. Então, no enunciado 2, o sujeito é Oswaldo de Oliveira. Letra G. Que relação é estabelecida no enunciado 2 entre o sujeito e a ação verbal? Então, no enunciado 2, o sujeito Oswaldo de Oliveira sofre a ação de demitir, no caso de ser demitido. Letra H. No enunciado 2, é possível identificar o agente, isto é, quem pratica a ação verbal? Qual é o agente da ação? Então, no enunciado 2, o agente da ação verbal é Palmeiras. Letra I. Que diferenças você observa na relação entre os sujeitos dos enunciados 1 e 2 e as ações verbais correspondentes? Então, podemos dizer que no enunciado 1, o sujeito Palmeiras é agente da ação demitir. Já no enunciado 2, o sujeito Oswaldo de Oliveira é paciente da ação demitir. J. Pelo modo como os enunciados foram estruturados, que informação é destacada em cada um deles? Que efeito de sentido resulta dessa estrutura? Então, no enunciado 1, destaca-se o fato de o clube demitir o treinador. No enunciado 2, o fato de o treinador ter sido demitido pelo clube. Perceba que a escolha da voz implica enfatizar ou enfraquecer uma dada informação. Então, nas manchetes que você analisou, foram escolhidos pelos enunciadores do texto modos específicos de divulgar a informação para explicitar a relação entre o sujeito e o processo verbal. A essa relação dá-se o nome de vozes verbais. O sujeito exerce função semântica de agente, de paciente ou de ambas em relação ao processo verbal, e escolher utilizar um sujeito agente ou um sujeito paciente implica diferentes efeitos de sentido nos enunciados. A voz não é apenas uma categoria do verbo, mas a maneira como se apresenta o que se quer dizer, destacando dada informação. Portanto, a voz não é estabelecida apenas pelo verbo, mas pela relação entre este e o seu sujeito.
Vamos começar o nosso estudo então pela voz ativa. Então teremos voz ativa toda vez que o sujeito da oração pratica a ação expressa pelo verbo. Assim, a voz ativa é usada para focar a atenção no sujeito agente, conforme podemos observar no seguinte exemplo. Os alunos ouviram a explicação. Vamos aprofundar um pouco mais esse tópico e, para isso, vamos continuar a correção das atividades que você já fez. Então, na questão de número 11, lemos o seguinte enunciado em: USP volta a liderar lista de melhores universidades da América Latina. Então, no enunciado 2, temos a seguinte oração: falta de água afeta a rotina de colégios de São Paulo. Então, na alternativa de letra A, temos: identifique o sujeito da ação verbal nas manchetes. Então, na primeira manchete, USP é o sujeito da ação verbal, já que na segunda o sujeito é falta de água. Letra B. Qual é a função semântica exercida pelos sujeitos nas manchetes? Em ambas, o sujeito exerce função semântica de agente da ação. Letra C. Quais são as ações que compõem as manchetes? Então, na primeira manchete, a ação verbal é liderar. Já na segunda, é afetar. Letra D. Quanto à transitividade, como são classificadas as formas verbais? Então, nós podemos classificar essas formas verbais como transitivas diretas. Letra E. Esses enunciados poderiam ser estruturados na voz passiva? Transforme-os de maneira que o sujeito passe de agente a paciente. Então, no enunciado 1, transformando o sujeito agente em paciente, temos: lista de melhores universidades da América Latina volta a ser liderada pela USP. Já no enunciado 2, a oração fica: rotina de colégios de São Paulo é afetada por falta de água. Letra F. Em sua opinião, a mudança da função semântica do sujeito de agente para paciente na transformação dos enunciados produz que efeito de sentido? Então, conforme percebemos, de fato, o foco muda, já que a mudança evidencia outra escolha do tratamento dado à informação. É importante ressaltar que nem todas as orações em voz ativa podem ser alteradas para a voz passiva. Somente orações cujos verbos são transitivos diretos, que podem ser passados da voz ativa para a voz passiva. Para recordarmos a transitividade verbal, observe o quadro que aparece ao lado da atividade 11, em que podemos ler o seguinte texto sobre transitividade verbal. Os verbos de ação podem ser intransitivos ou transitivos. No primeiro caso, não há obrigatoriedade de um complemento. No segundo, os verbos exigem um complemento, o qual pode ligar-se ao verbo diretamente. Transitivo direto, por meio de preposição, é um verbo transitivo indireto. Agora, para conhecermos a voz passiva, vamos retomar os dois enunciados que aparecem na questão de número 12. Então, no enunciado 1 temos: homem é morto durante churrasco em residência da capital de Mato Grosso do Sul. E no enunciado 2 temos a seguinte oração: homem é morto por policiais militares em São Paulo. Letra A. Qual é o sujeito da ação verbal nos dois enunciados? Então, nos dois enunciados, o sujeito é homem. Letra B. Que relação é estabelecida entre o sujeito e a ação verbal nos dois enunciados? Então, nós podemos dizer que nos dois enunciados, o sujeito homem sofre a ação. Letra C. Em ambos os enunciados, há indicações das circunstâncias em que o sujeito sofreu a ação de ser morto? Identifique-as. Então, no enunciado 1, há indicações do local em que o sujeito estava, em uma residência na capital de Mato Grosso do Sul, e do que estava fazendo lá,
participando de um churrasco. No enunciado 2, há indicações do local, em São Paulo, e de quem realizou a ação, que são policiais militares. Letra D. Nesses enunciados, fica evidente quem pratica a ação, justifique sua resposta. Então, no enunciado 1, não há informação sobre quem realizou a ação. No enunciado 2, há a indicação do agente da ação, que no caso são policiais militares. Letra E. Qual é a principal diferença na estrutura desses enunciados? Então, a principal diferença é o fato de, no enunciado 2, ficar evidente o agente da ação verbal, que chamamos de agente da passiva. Neste caso, o agente da passiva é policiais militares. Letra F. Em sua opinião, por que no enunciado 2 é mencionado o agente da ação verbal, mas no enunciado 1 isto não acontece? É possível considerar que apenas o enunciado 2 traz o agente da passiva, pois nesse caso foram identificados os autores da ação, os policiais militares. Em um, é desconhecida a autoria do crime, pelo menos naquele momento, pelo jornalista, e por isso esse agente não aparece. É importante destacar que, em ambos os enunciados que analisamos, foram estruturados na voz passiva. A característica dessa voz é a de apresentar a ação expressa como referencial, não o ser que a realiza, mas o ser que a sofre. Ou seja, toda vez que o sujeito da ação sofre ou recebe uma determinada ação, em vez de praticá-la, vamos dizer que a oração está na voz passiva. Veja o exemplo que o seu livro didático nos apresenta. Livro que inspirou Eragon foi escrito por Garoto Prodígio. Você percebeu que nessa oração o sujeito dessa oração é livro? E nesse caso o sujeito não está praticando uma ação, mas sim recebendo essa ação. Observe que nessa oração identificamos o agente da oração, que neste caso é por Garoto Prodígio. Geralmente o agente da passiva é introduzido pela preposição por ou pelo. Entretanto, é importante lembrar também que há construções na voz passiva que evidenciam o agente e em outras em que o agente não aparece. A maioria das frases na voz passiva não apresenta agente, justamente pelo fato de o foco do enunciado ser o sujeito paciente. Veja na página 24 do seu material didático que a voz passiva ela pode ser analítica ou sintética. É analítica quando formada por verbo auxiliar, geralmente ser ou estar, e particípio do verbo principal. É sintética quando formada pelo verbo, acompanhada pelo pronome apassivador. Observe o exemplo. Foram discutidas mudanças no Código Penal pelos deputados. Temos aí uma voz passiva analítica, uma vez que conseguimos identificar a forma verbal foram, que no caso é um verbo auxiliar, e discutidas, que é uma forma nominal que está no particípio regular, já que acaba aí em ida. Vamos ver então a voz passiva sintética. Discutiram-se mudanças no Código Penal. Veja que a informação é a mesma que vimos na oração anterior. Entretanto, a estrutura é diferente, uma vez que aqui temos um verbo transitivo direto acompanhado de um pronome, que damos o nome de pronome apassivador. Vamos ver agora como se passa uma oração da voz ativa para a voz passiva. Observe o exemplo do seu livro didático. Na passagem da voz ativa para a passiva, ocorrem transformações importantes. Observe os exemplos. Veja, temos uma oração na voz ativa. Ele contestou uma afirmação da colega. Observe que ele é sujeito agente da oração. Temos aí um verbo transitivo direto, que no caso é contestou, e um complemento verbal, um objeto direto, que é a afirmação da colega. Agora, veja que quando passamos essa oração para a voz passiva,
temos a seguinte estrutura. A afirmação da colega foi contestada por ele. Observe que o que é complemento verbal da oração anterior passa a ser o sujeito da oração. Nesse caso, um sujeito paciente, já que está recebendo a ação verbal. A forma verbal transforma-se em locução verbal, foi contestada, e o que era sujeito da oração anterior passa a ser o agente da passiva, nesse caso, por ele. Note que o complemento verbal, objeto direto, da voz ativa se transforma em sujeito paciente. Na voz passiva, o verbo principal é usado no particípio e o auxiliar se flexiona no mesmo tempo e modo do verbo na voz ativa. O sujeito da voz ativa se transforma em agente da passiva e continua indicando quem pratica a ação. Vamos aprofundar um pouquinho mais o estudo da voz passiva sintética. A voz passiva sintética geralmente é usada quando o agente da ação verbal ele é desconhecido, irrelevante ou óbvio. Seria o equivalente, em sentido, à voz ativa com sujeito indeterminado. Observe, contestaram a afirmação do colega. Conseguimos identificar que nessa oração temos um sujeito indeterminado. A forma verbal contestaram, que é um verbo transitivo direto, e um complemento verbal, a afirmação do colega, que nesse caso é um objeto direto. Já na oração contestou-se a afirmação do colega, identificamos uma voz passiva sintética. Temos um verbo transitivo direto, aquele que exige um complemento verbal, mas sem preposição. Identificamos também o pronome apassivador se e um sujeito paciente, que nesse caso é a afirmação do colega. Então, observando a estrutura da voz passiva sintética, percebe-se que o complemento verbal, o objeto direto da voz ativa, equivale ao sujeito paciente, em geral posposto ao verbo. O pronome apassivador ou partícula apassivadora junta-se à forma verbal, que não há agente da passiva nessa estrutura, que é preciso prestar atenção na concordância verbal nos casos de voz passiva sintética, pois o verbo ele deve concordar com o sujeito da oração. Veja dois exemplos. Contestou-se a afirmação. Observe que o sujeito da oração, que é a afirmação, está no singular e por isso o verbo também está no singular. Já se o sujeito estiver no plural, no segundo exemplo, o verbo também precisa estar no plural, já que o verbo sempre deve concordar com o sujeito da oração. Por fim, chegamos ao estudo da voz reflexiva. Vamos ter uma voz reflexiva quando o sujeito recebe e pratica a ação expressa pelo verbo. Veja um exemplo do seu material didático. José Dirceu defende-se de acusações da Lava Jato. Nesse caso, o sujeito José Dirceu defende e é alvo da mesma ação, já que ele defende a si mesmo das acusações. Na voz reflexiva, há a utilização de pronomes oblíquos, reflexivos, me, te, se, nos e vos. Por hoje é só, mas antes eu convido você a fazer as atividades 13, 14, 15 e 16, que se encontram a partir da página 26 do seu livro didático de língua portuguesa. Convido também para fazer as atividades do conteúdo que vimos na aula passada, que se encontram a partir da página 20 do seu material didático. Bons estudos e até a próxima!